noite, meus queridos. Mais uma terça-feira estamos juntos, glorificando o nome desse Deus maravilhoso, que é tão misericordioso, que nos concede mais uma semana, né? Mais um dia, iniciamos mais uma noite, né? Então, nós somos gratos a Ele por isso, né? E por isso nós vamos agradecer. É o que nós temos que fazer, é agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso que nos concede coisas sem que possamos merecer, sem nenhum merecimento, né? E Deus assim nos dá, porque somos errantes, né? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, na Tua doce e maravilhosa presença, eu coloco-me diante do Teu trono de graça, Senhor, para que o Senhor possa expiar, Senhor, o Senhor Jesus possa expiar os meus pecados e me purificar com o Seu sangue, assim me perdoando de todos os meus pecados, Pai, todos aqueles que eu coloco agora diante de Ti, aqueles que eu não tenho lembrança, que por algum motivo eu errei, Pai, às vezes de forma até despercebida, mas talvez possa ter ferido alguém com alguma palavra, com algum gesto, com algum olhar. Ó Pai, que Tu possas assim me lavar com Teu sangue, Senhor Jesus, e purificar-me, Pai, purificar a minha vida, para que Teu Santo Espírito possa continuar me usando como um instrumento nas mãos do Senhor. E que vidas essa noite, cada uma das pessoas que estão já conosco nessa live, aqueles que entrarão, ó Senhor, que Teu Santo Espírito fale a esses corações, que essas vidas possam ser edificadas, possam ser confortadas e possam ser libertas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, continuamos aqui no nosso culto de louvor e adoração. É uma coisa estranha, porque para mim está escuro. Eu não sei se está escuro. Está escuro, Solange? Ou não? Um pouquinho escuro? Deixa eu ver aqui que eu começo a tentar melhorar aqui a situação. Vamos ver se melhora. Melhorou um pouco, né? Não, agora melhorou. É que a tonalidade acaba da visibilidade baixando. Então, continuando, boa noite, Deise, né? Deise, quanto tempo? Denise, desculpa, Denise, hoje, o pastor anda meio difícil, né? Desculpa, Denise, mãe da Michele, vó do Filipinho, Deus abençoe a sua vida. Joselito, Deus abençoe, boa noite, que Deus seja com vocês. E nós já oramos, né? E agora nós vamos trazer a mensagem de hoje à noite, né? Do qual Deus nos deu esse tema, que é: a fé é a única forma de vencer a batalha contra o mal. Só a fé pode realmente nos dar vitória contra essa grande batalha contra o mal. Eu fiz uma pequena provocação com vocês, falando sobre a questão da manifestação do mal, né? Como ele age na nossa vida, e é muito interessante, porque realmente o mal ele não age em plantas, objetos, né? As pessoas têm muita ficção, né? Tem filmes de terror que mostram o mal usando uma boneca, um boneco, uma imagem, aparece uma sombra, né? E várias coisas que se manifestam, mas o mal usa o ser humano. Ô Miguel, boa noite, Deus te abençoe. Ele usa o ser humano. O ser humano é aquele que dá chance, que está errante, não se arrepende, o mal usa ele para cometer suas maldades, né? Então, mas isso só acontece, como agora
eu vou estar lendo aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 4, né? E que diz o seguinte no versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Então, quem é nascido de Deus, ele vence o mundo, porque ele se arrepende dos seus pecados e fecha a porta para o inimigo, né? E esta é a vitória de quem vence o mundo, é a fé. A fé permite que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento, e aí somos remidos, lavados pelo sangue de Jesus, que é a única coisa que pode nos remir do pecado, é o sangue de Jesus. Ele nos comprou por um preço muito alto, né? Então, ele deu a sua vida pela nossa, né? Uma mensagem, essa mensagem sobre, em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que se refere a uma passagem que foca a fé como uma grande vitória sobre o mundo e os desafios da vida, destacando quem crê em Jesus como Filho de Deus vence as dificuldades, as aflições, as guerras que surgem contra a vida do cristão, né? Por que eu fiz eu fiz a introdução antes, fiz como eu posso usar o termo, não, a minha cabeça está difícil, eu quis ponderar um pouco com essa parte, não é bem ponderar, mas eu queria dar esse adendo, né, à mensagem, para que a gente pudesse refletir que, nós temos vários desafios na nossa vida, e desafios que nos levam a crer ou não em Jesus, né? Tem pessoas que falam que creem em Jesus, mas eles não falam de Jesus, né? Eles não vivem Jesus, né? Então eles não são nascidos de Deus, eles não são nascidos pelo Espírito, mas sim da carne. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje. Você abre aí o YouTube, vamos colocar direto, não vou ficar fazendo rodeio, mas você abre o YouTube e você vê estudos, vários estudos, o cara nunca está falando de Jesus, ele está criando polêmicas para ter seguidores, para ter likes, visualizações. É para isso que o indivíduo está fazendo, mas ele não fala de Jesus. Ele não fala que Jesus liberta, que só Jesus salva. Ele não fala isso. Ele cria coisas conspiratórias. E é o que estamos vivendo, de conspiração. E conspiração é mentira, porque ela não é um fato. Ela é coisas hipotéticas. E o que é hipotético não é real. Precisamos de fatos. Fatos vêm com o quê? Com publicação, fato vem com artefatos. Nós não temos fatos. É tudo conspiratório. E as pessoas estão indo nesse engodo. E aí você acaba não sendo nascido pelo Espírito, e sim pela carne. Então você não vence o mundo vence você. O mundo acaba vencendo você. A fé é apresentada como um poder que capacita a pessoa a superar os problemas. A crença na palavra de Deus é fundamental alcançar essa vitória. Como é fundamental alcançar essa vitória, irmãos? Ô, minha querida, um beijo em você, Margarete. Beijão. Te amo muito. Pontos centrais dessa reflexão. Em 1 João, né, esse capítulo e o versículo 5:4, né, a fé como vitória. A mensagem principal é que a fé é a arma que vence o mundo e todos os seus problemas. Então veja, se a fé é como a vitória, é a mensagem principal, que a fé que arma e vence o mundo e todos os seus problemas, como nós acreditamos em pessoas, acreditamos que pessoas vão resolver o meu problema,
que pessoas vão fazer isso, que pessoas vão fazer aquilo. E a sua fé em Cristo Jesus, ela faz o quê? Onde Jesus fica? Ele não tem espaço na tua vida, nem na minha dessa forma. Pô, você é nascido de Deus. Como você vai crer em homens? Pessoas falhas. E hoje a gente só vê pessoas crendo em homens, acreditando em mentiras. As mentiras mais deslavadas, as pessoas acreditam. Oi, Silvânia. Deus abençoe tua vida, Sil. Estou feliz de você estar conosco essa noite. Jesus abençoe você. Então nós precisamos ter essa consciência que se somos nascidos de Deus, como a gente pode ser enganado? Como o mundo pode vencer a gente? Como a gente vai superar as aflições? Em Cristo, o cristão pode ter bom ânimo, esperança, certeza das promessas de Deus que levam à superação das dificuldades. Mas como? Cadê essa fé? Cadê essa esperança? Cadê esse ânimo? Cadê a fé acreditando nas promessas de Deus? Que a gente só vê gente se lamentando, desesperadas, falando mal das pessoas. Gente, eu fico apavorado de ver a Igreja de Cristo que rumo está tomando, gente. Está muito difícil, sabe? A gente precisa avançar, precisamos, sabe, que as pessoas conheçam Jesus. Mas como as pessoas vão conhecer esse Jesus que você diz está em você, que eu digo está em mim, se as minhas práticas são horrendas? Esse não é Jesus. Esse é o mal. É como eu disse, a gente permite que o mal entre através dos nossos erros. Se você é nascido de Deus, como o mal pode entrar em você? Como o mal pode fazer a festa através da sua vida? Como você pode ter, sabe, ressentimento do teu irmão, do teu amigo, do colega de trabalho, de quem quer que seja? Como você pode se ressentir? Como você pode sentir ódio da pessoa e ficar com ódio da pessoa? Como você pode não perdoar as pessoas? Você é nascido de Deus. Como você vai alcançar a eternidade com Cristo tendo essas práticas? A crença na palavra de Deus, é preciso acreditar no que Deus diz a seu respeito. Que Ele está com o crente nele, jamais o abandonará. Cristo está com você nele, está comigo nele. E você tem que crer isso, você tem que acreditar nisso. E deixar a vida de errante, precisamos deixar a vida de errante. E deixar o Espírito Santo nos avisar, nos mostrar que estamos no erro. Queridos, o que nós ganhamos com isso? O que ganhamos com todos esses erros? Uma vida temporal, uma vida tão curta, como o menino que morreu. Estava orando pelo menino, o menino morreu. Morreu estupidamente. A pessoa que me pediu, pastor, pode parar de orar, ele faleceu. Uma vida curta. Ele não aproveitou nada da vida. Essa vida curta, o que você tem ainda de vida, você está jogando fora. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você não para de errar frequentemente, se você não faz o homem ou o dinheiro de seu Deus, irmãos, nós precisamos parar com isso. Precisamos deixar de crer na vaidade, no mal da sociedade, que é a vaidade. Roberto, Deus te abençoe, boa noite. Carlos, Deus abençoe vocês, boa noite. E, poxa vida, o poder da ação do Espírito Santo. A fé é recebida no coração, pela ação do Espírito Santo de Deus, que capacita o indivíduo a alcançar a vitória. É isso, irmãos, é alcançar a vitória através do Espírito Santo trabalhando no meu e no seu coração. Mas você precisa permitir.
Você precisa permitir, sabe? O texto mostra claramente, no texto que estamos trabalhando, em 1 João 5,4, a continuação de uma série de versículos que falam sobre a fé e a vitória do nascimento de Jesus. A fé em Cristo não é apenas um sentimento, mas é uma convicção que leva à ação. E é a vitória sobre as adversidades. É a vitória, irmãos, sobre as dificuldades, sobre os obstáculos que estão diante de ti. Então, creia nas promessas de Deus, que Deus nunca deixou de cumprir promessa nenhuma. Deus não é homem. Deus tem palavra e preza pela sua palavra. Então, irmãos, creia em Deus, não em homens. Como Davi não crê em cavalo, creia em Deus. É Deus que faz tudo para você. E acreditamos isso a homens, a dinheiro, a mercado financeiro, e não a Deus. Precisamos mudar isso. Em resumo, uma reflexão sobre 1 João 5,4 serve para encorajar os crentes a confiarem na força da sua fé em Jesus, que nos capacita a vencer todas as batalhas da vida. Você pode vencer todas as batalhas da vida em Cristo Jesus, através da sua fé genuína, verdadeira. Não acontece mais milagres hoje, não acontece porque nós não temos fé. Você não tem uma vida limpa para chegar para o indivíduo. Levanta-te, anda-te. Você não tem, nem eu temos essa fé e nem um coração limpo para poder chegar diante dessa pessoa e realizar ali um milagre usado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que as coisas não acontecem, meus irmãos. Além de faltar fé, lógico, o coração está impuro. Como Deus vai habitar num coração impuro? Então, como Deus vai fazer sinais através de um coração impuro? Foi o que eu falei, irmãos, não demole. Porque o diabo não usa objetos, o diabo não usa, planta, o diabo usa a cada um de nós que damos mole. Que cometemos erros, o diabo nos usa para fazer maldades, para fazer atrocidades, como vocês estão vendo aí no mundo inteiro. Atrocidades que o homem tem feito, destruição que o homem tem feito. Isso tudo é o quê? É o homem deixando o mal usar ele para executar sua tarefa de destruir a humanidade. Destruir tudo que Deus criou perfeitamente. Mas isso é o homem colaborando com o mal. Então, queridos, não vamos ser colaboradores do mal, e sim ser crentes em Cristo Jesus. Vamos mudar a nossa vida, como em João 5,4 fala claramente, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e nós venceremos em nome de Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é através dela que nós vamos vencer o mundo. A nossa fé é em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, nós vamos vencer o mundo. Eu vou vencer, vocês vão vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar.